Dos irmãos, nesta noite nós vamos estar fazendo um estudo sobre a Páscoa. E eu gostaria que os pessoais que estão acompanhando abrissem Êxodo capítulo 12, a partir do verso 11, para a nossa breve meditação. Aquele que tem o seu exemplar bíblico pode acompanhar comigo essa leitura. Às vezes não vai dar a mesma vertente, porque as linguagens costumam mudar o linguajado da citação. Mas diz assim a palavra do Senhor: assim, pois, comereis os vossos lombos, cingidos aos vossos sapatos nos pés, e os vossos cajados na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Queridos, esse contexto bíblico, desde que Israel partiu do Egito, na cerca de 1145 antes de Cristo, o povo hebreu, posteriormente chamado de judeus, celebrava a Páscoa todos os anos na primavera. Em uma data aproximadamente que eles falavam que era sexta-feira. E essa sexta-feira eles chamavam de uma sexta-feira santa. Depois, os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó passaram mais de 400 anos na servidão do Egito. Deus decidiu libertá-lo, todos esse povo, da escravidão. E suscitou Moisés e designou a Faraó que lhe transmitisse uma ordenança divina para que Faraó deixasse o povo ir. Deus aqui, meus irmãos, ele queria conscientizar Faraó da seriedade desta mensagem, da parte do Senhor que estava na boca de Moisés. E mediante o poder de Deus, Deus aqui invocou pragas como julgamentos contra o Egito. E no decorrer de várias dessas pragas, Faraó, ele concordava em deixar o povo ir, mas em seguida, meus irmãos, ele voltava atrás. Uma vez, a praga sustentada que eles ficavam assombrados com elas, e só a hora 10ª, da derradeira praga, aquela que não deixaria os egípcios uma outra alternativa, senão lançar fora os israelitas. Por quê? Porque essa última praga, derradeira, a última praga, ela deixou um pasmo muito grande na terra do Egito, né? E eles tiveram que deixar o povo ir. Então, ali Faraó, essa 10ª praga que Deus deferiu em Faraó deixou então o povo ir. Então, na hora que Faraó já deixou o povo ir, Deus
já mandou um anjo destruidor através da terra do Egito, né? E nessa terra do Egito, o anjo chegou para eliminar os primogênitos, desde o homem até os animais. Isso nos fala Êxodo, logo embaixo do versículo nós lemos, no capítulo 12. O anjo destruidor, o anjo da morte chegou, por quê? Porque Faraó ele tinha um pensamento escocheado. Ele falava que o povo podia ir, depois ele voltava atrás. Isso é, a Bíblia diz que Deus endurecia o coração de Faraó, porque Deus queria conectar com o seu povo, demonstrando o seu poder sobre todos os poderes da terra. Visto, meus irmãos, que Israel também habitava no Egito, como poderia escapar do anjo destruidor? Como? Então, o Senhor emitiu uma ordem específica ao seu povo, porque Deus ali ele queria ver se realmente ele já tinha conseguido atingir o coração do povo. A obediência a essa ordem, então, o povo teria uma proteção divina a cada família dos hebreus. Mas isso o povo tinha que crer. E com o seu respectivo primogênito, cada família tinha tomado um cordeiro macho, de ano, de uma idade que já era predominada Israel, e esse cordeiro ele tinha que ser sem defeito. Israel, então, teria que sacrificá-lo e no entardecer do dia 14, que era o mês de Abibe, as menores famílias, podia repetir o único cordeiro entre si, que fala em Êxodo capítulo 12, no verso 4. E parte desse sangue, meus irmãos, do cordeiro sacrificado, os israelitas, eles expandiam nas duas umbrais, nas ombreiras, nas vargas das portas de cada casa. E quando o destruidor ele chegava no Egito, a primeira coisa que ele olhava era nas umbrais das portas e das janelas, para ver se tinha a marca do sangue. Porque o Deus que enviou o anjo é o mesmo Deus que orientou para esse anjo que o lugar que tinha a marca não era para ele entrar, mas sim era para ele passar por cima. Então Páscoa significa passar por cima. Porque aquela terra, ela passaria por cima. Ele passaria por cima daquelas casas que tinham a marca, que estiveram o sangue expandido sobre elas. E assim, meus irmãos, eu dou uma pausa para relatar que o nosso Deus, ele nos separou, ele tem uma marca específica para cada cristão que se arrepende do seu pecado e que deixa o Senhor Deus de Israel ser o Senhor teu Deus. De maneira que quando o anjo destruidor chega perto do vocacionado, ele se depara com uma marca e ele não pode tocar sem que Deus o permita. Então, daí o termo Páscoa, que significa pular além da marca, ou seja, passar por cima, ou seja, poupar. Assim, pelo sangue do cordeiro morto, os israelitas foram protegidos da condenação da morte, que foi executada por esse anjo
que ele matou muitas e muitas pessoas, que era primogênita de uma família. Contra todos os primogênitos do Egito, esse anjo se arremessou. Deus, ele ordenou o sinal do sangue, não porque ele tivesse uma outra forma de distinguir os israelitas dos egípcios, mas porque ele queria ensinar o seu povo a importância da obediência e a importância da redenção pelo sangue, a preparação do sangue, né? Preparando, meus irmãos, para o advento do Cordeiro de Deus que futuramente viria. E séculos mais tarde, teria o pecado do mundo inteiro para se purificar, né? Nós encontramos em João, no capítulo 1 e no verso 29, a confirmação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E naquela noite específica, os israelitas deveriam estar vestidos e preparados para vigiar, né? É onde nós lemos em Êxodo 12, capítulo 11, que a ordem recebida era para assar o cordeiro e não fervê-lo, mas era para preparar ervas amargas e pães asmos, sem fermento. Porque no anoitecer, portanto, estaria pronto para a refeição ordenada para partir apressadamente o momento em que os egípcios iam se aproximar dos israelitas e rogar ao Pai, né, que tudo que aconteceu foi o Senhor que disse aqui na Páscoa, nessa passagem. A gente não tem nenhuma sombra de dúvida sobre esse assunto. Eu tenho inteira confiança nessa leitura e em tudo que está escrito aqui no livro de Êxodo, no capítulo 12, né? A Páscoa, ela representava um papel importante na história dos israelitas, porque a partir daquele momento, né, da história de Israel, da história do povo de Deus, o povo de Deus ia celebrar a Páscoa toda primavera, obedecendo às instruções divinas de celebrar. Aquela celebração, ela seria um estatuto perpétuo, né? Foi o Senhor que disse em Êxodo capítulo 12 e no versículo 14. E era, porém, o sacrifício, né, uma comemoração do templo. Em cada Páscoa, o israelita reunia, né, segundo as suas famílias, e sacrificava um cordeiro e repartia. Mas ele retirava o fermento antes de repartir de suas casas. Eles não comiam erva amarga. Mas o importante é que recontava a história de cada um dos seus ancestrais, né, que experimentou o êxodo, né, que êxodo significa saída. Por que o êxodo significa saída? Porque marca a história em que o povo de Israel saiu do Egito, saiu da casa da servidão, da terra do Egito, para a sua libertação da escravidão de Faraó. E assim, a geração em geração,
o povo hebreu, eles relembrava a redenção divina do seu livramento, né, dos egípcios, que registra Êxodo capítulo 12, no versículo 26, né? E uma vez construído o templo de Deus, Deus ordenou que essa celebração da Páscoa e do sacrifício do Cordeiro fosse realizado em Jerusalém. Deuteronômio capítulo 16, no versículo 1 e 6. Né? O Antigo Testamento, meus irmãos, ele registra ocasiões em que uma Páscoa especialmente era levantada e também celebrada na Cidade Santa. E isso nós temos registro em 2 Crônicas, no capítulo 30, no versículo 1 ao 20. Né? Temos em 2 Reis, capítulo 23, no capítulo 23 e no versículo 21 e 23. E temos também um relato em Esdra, no capítulo 6, no versículo 19 ao 20. Porque Esdra foi quem reativou a lei. Ele relembrou os mandamentos para o povo que voltou da Babilônia. Então, nos tempos do Antigo Testamento, os judeus observavam a Páscoa da mesma maneira. O único incidente na vida de Jesus, como menino, as Escrituras elas registram que foi quando seus pais levaram a Jesus a Jerusalém. Ele tinha 12 anos de idade. E o que ele foi fazer lá? Ele foi celebrar a Páscoa. Né? Essa história está registrada em Lucas, no capítulo 2, no versículo 41 ao 50. Então, posteriormente, Jesus ia a cada ano em Jerusalém para participar da Páscoa, que também registra em João, capítulo 2, versículo 13. E a última ceia de Jesus, a última ceia que Jesus teve, a participação que ele participou com os seus discípulos em Jerusalém, foi pouco antes da cruz. Foi numa refeição da Páscoa. Né? Os irmãos podem conferir em Mateus capítulo 26 e no versículo 1, 2, 17 e 29. O próprio Jesus ele foi crucificado na Páscoa como Cordeiro Pascual. Paulo relata isso em 1 Coríntios 5, versículo 7. Que ele liberta do pecado e da morte todos aqueles que nele crê. Os judeus, hoje, eles continuam celebrando a Páscoa, embora o seu modo de celebrar tenha mudado um pouco da época em que o costume era mais efetivo. E posto que já não há em Jerusalém um templo para sacrificar o cordeiro, né? Mas a obediência da Páscoa, que Deuteronômio 16, no capítulo 1, versículo 6, ainda permanece. A festa judaica contemporânea agora, ela chama Seder. Né? Já não há uma celebração com o cordeiro assado, mas as famílias ainda se reúnem de uma forma de solenidade e retira-se cerimonialmente das casas judaicas, e os pais de família eles narram, meus irmãos, essa história.
eles têm a satisfação de sentar no meio dos seus filhos e registrar e relembrar o momento em que Deus, com o braço forte, tirou Israel da casa de escravidão de Faraó do Egito, né? Então a Páscoa, queridos, a Páscoa e Jesus Cristo, a Páscoa e Jesus Cristo, ela nos mostra que para o cristão a Páscoa ela contém um símbolo profético. Ela fala de Cristo. E no Novo Testamento ela ensina explicadamente que a festa judaica se não assombra nenhuma de dúvida das coisas futuras, né? Porque lá era um símbolo, no Novo Testamento virou uma realidade, né? Veja em Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17, e leia também em Hebreus capítulo 10, e no versículo 1, a redenção pelo sangue de Jesus Cristo. Note que os seguintes itens do capítulo 12 de Êxodo, que nos faz lembrar o nosso Salvador do seu propósito para conosco. O amargor, né, desse evento da Páscoa era a graça salvadora de Deus. Deus tira Israel do Egito, não porque eles eram um povo merecedor, mas porque ele amou, porque ele era fiel ao seu concerto de Deuteronômio 7, do versículo 7 ao 10. E semelhante à salvação, nós celebramos e também recebemos de Cristo, que nos convém através da maravilhosa graça de Deus, que nos fala Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10, e que Paulo fala com Tito no capítulo 3, e no versículo 4 e 5. O propósito do sangue aplicado nas umbrais das portas e das janelas era a salvação. Esse símbolo era a salvação, a morte do primogênito aqui de cada família. Esse fato, ele prenuncia o derramamento de sangue de Cristo, a fim de salvar a humanidade da ira de Deus contra os pecadores, que nos fala Hebreus capítulo 9 e no versículo 22. Então, o cordeiro que era tirado da sua família também era um primogênito. Você pode ver que Jesus é o primogênito de Deus. Ele é o unigênito de Deus. O cordeiro pascual, ele era um sacrifício, né? Veja Êxodo capítulo 12, no versículo 27, a servir de absoluto e substituir o primogênito. Isso prenunciava a morte de Cristo. Só que ali o cordeiro estava substituindo, como se fosse o Cristo. Em substituição da morte da pessoa na casa, morria o cordeiro. O cordeiro era morto para que alguém daquela família não morresse. Então quer dizer que a culpa da pessoa era transferida para o cordeiro, né? Que nos fala Romanos capítulo 3 e no versículo 25. Isto prenuncia a morte de Cristo, né? Paulo, ele expressadamente ele chama Cristo do nosso Cordeiro Pascual,
nosso Cordeiro da Páscoa, que foi crucificado por nós, né? Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Então, meus irmãos, o cordeiro macho separado para a morte, ele tinha que ser sem mácula, né? Veja em Êxodo capítulo 12 e no versículo 5, esse fato, né? Ele prefigura a impecabilidade de Cristo. Ou seja, Cristo, perfeito Cordeiro de Deus, que nos fala João capítulo 8 e no versículo 46, e também Hebreus capítulo 4 e no versículo 15. Mas o cordeiro era um alimento, era para alimentar de acordo com o cordeiro. Representava a identificação da comunidade israelita, como a morte do cordeiro, esta que os salvou da morte física, né, que Paulo fala em 1 Coríntios 10, versículo 16, 17, e também 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 24, 26, que é a passagem que todo presbítero celebra a Santa Ceia. Assim, no caso da Páscoa, somente o sacrifício inicial da morte dele na cruz foi um sacrifício eficaz, né, que nós realizamos na comunidade, hoje chamado como Santa Ceia, né, que marca a memória da morte de Cristo. Agora veja as duas diferenças. Para os judeus, o sacrifício anual era celebração e relembrança de quando Israel saiu do Egito, porque era uma história contada que todos ficavam se alegrando por ter a satisfação de saber que Deus providenciou o cordeiro para libertá-lo e protegê-lo de todo mal. Agora nós, que somos a igreja, que foi lavada, que foi remida no sangue do cordeiro, nós celebramos a Santa Ceia e choramos. Muitas das vezes nós não conseguimos suportar tamanha dor que ele teve que passar para livrar a nossa dor, né? A aspersão do sangue nos umbrais das portas e da janela era efetuado como fé e obediência. Se você denotar em Êxodo 12, no verso 28, você vai ver que as comparação com o Novo Testamento em Hebreus 11, 28, é quase a mesma. Essa obediência é pela fé que foi resultada. Então, em redenção a essa medida de sangue e de salvação, mediante o sangue de Cristo, nós obtemos somente através da obediência e da fé. Romanos capítulo 1 e no versículo 5. Não há uma outra maneira de obtermos a salvação. Não há uma outra maneira de obtermos a certeza em que, quando partirmos desta terra, teremos uma eternidade com Deus, se não for pela fé, se não for pela obediência, se não lavarmos. Sabe por quê? Porque tinha que lavar o cordeiro antes de ser entregue para ser imolado.
O templo, meus irmãos, ele tinha 3 compartimentos. Um dos compartimentos chamava santo. Santo significa separado. O homem e a mulher de Deus que quer um verdadeiro encontro com a eternidade sem danos, ele tem que se separar, ele tem que se reservar. Porque em Malaquias 3 e no versículo 18 diz que então vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. O segundo repartimento do templo chamava Santo do Santo. No Santo do Santo só podia entrar depois que passasse pela bacia de bronze. Ou seja, para chegar no santo, tinha que ser visionado. O sacerdote ia conferir se esse cordeiro não tinha mancha, se ele não tinha mácula, se ele não tinha um olho furado, ou se ele tinha berno, bicheira, ou se ele tinha algum defeito nas patas, no ouvido. Ele era, meus irmãos, consultado com muita atenção, porque tinha 24 turnos de sacerdote que ficava por conta só de visualizar os cordeiros que era entregue na Páscoa. E esses cordeiros, eles eram muito bem visionados por alguém que já carregava consigo experiência para visionar. E se ele passasse na visionação do sacerdote, então ele ia entrar para o Santo dos Santos. No Santo dos Santos, ele ia para onde? Ele ia para o altar da imolação. Altar significa aonde sacrifica, ou seja, aonde se morre. Porque no altar o homem e a mulher de Deus morrem. Deixa eu especificar. Na entrada era o santo. O santo, quando ele tem convicção que quer ser santo, que quer ser separado, ele tem um prazo para ter a notificação se verdadeiramente é isso mesmo que ele quer. Né? Você pode reparar que os cooperadores, pastores e autoridades eclesiásticas, eles te dão o prazo para você visualizar, consertar a sua situação para passar nas águas batismais. Todo homem e mulher de Deus tem que se consertar. Não pode batizar de qualquer forma. Se você batiza fumando, você vai virar um eterno fumante, porque o arrependimento não conseguiu atingir o topo da sua fé, o topo da sua fidelidade com Deus. É questão de obediência, porque os sacerdotes das igrejas não estão preocupados em te vigiar. Cada um prestará conta diante do Senhor nosso Deus. E o Senhor nos disse no livro de Apocalipse, capítulo 14 e no versículo 12, ou seja, 12, 14, eis que cedo venho, e o meu galardão vem comigo para dar cada um segundo as suas obras. Então todos serão galardoados segundo o seu praticar, segundo o seu desempenho diante do Cordeiro de Deus. E depois que ele entra para o santo, ele vai morrer no altar. Por quê? Porque eu não tenho mais vida. Eu não vivo mais eu. É Cristo é quem vive em mim. A prática que eu continuamente tinha hábito de exercer, ela é anulada no altar. Porque no altar é um lugar onde se morre.
No altar é um lugar aonde todos são sacrificados. E depois do altar, que era santo do santo, era caminhado para o santíssimo lugar. E o santíssimo lugar é aonde ficava, até preguei ontem na igreja, um utensílio chamado tabernáculo móvel. Né? Quem que era esse tabernáculo móvel? A arca da aliança, juntamente com o propiciatório, porque na tampa da arca da aliança tinha 2 querubins, um com a asa encontrando com a asa do outro, e ambos olhavam para dentro daquele caixote. Ou seja, um, se olhasse para o outro, ele ia falar, você é bonito. O outro ia falar, não, você é mais. O outro, não, você é muito mais bonito do que o outro. Não, você é que é. Um ia idolatrar o outro. Mas como eles estavam de rosto virado para dentro da arca, então ele estava assim, só o Senhor é poderoso. Porque foi isso que Deus mandou Moisés falar para Faraó. Quando você chegar a Faraó, diz para Faraó que eu sou, mandou que deixasse o povo ir. Eu posso conjecturar que Faraó vira e fala assim, quem é esse eu sou? Né? E Moisés fala, ele é maior do que Abraão. Ele é maior do que Isaac. Ele é maior do que Jacó. Ele é maior do que Enoque. Ele é maior do que eu. Ele é maior do que Faraó. Ele é maior do que todo o seu Egito e todos os seus deuses. Ah, mas maior do que meu Deus. Eu posso acreditar que ele fala, maior do que meus deuses, ele não é não. Ah, não? Então, para provar que ele é maior do que seus deuses, ele vai mandar a praga de cada um deus para você ver que ele tem domínio sobre os deuses. Quem que é seu Deus? Meu Deus é o Pioi. Então, praga de Pioi. Foi tanta aflição com o Pioi que eles tomaram raiva do Pioi. Quem que é seu Deus? Meu Deus é a rã. Então, praga de rã. O Egito foi infestado de rã, de sorte que eles tomaram raiva da rã. Por último, o mais idolatrado dentro do Egito era quem? O rio Nilo. Era um utensílio sagrado, é como se fosse uma arca da aliança para Faraó. Deus foi lá e transformou aquele rio em sangue. A água ficou apotrefecada. E Deus comprovou o seu poder. Então, no altar é o lugar onde se morre. E no Santo do Santo, é onde que o sangue do Cordeiro era expandido no átrio sagrado. E no átrio sagrado era a cortina aonde ficava a arca da aliança. Alguns dos participantes da festa tinham o costume de pular na frente do isôpogo, que era uma planta aquática que o sacerdote tirava das águas e molhava no sangue imolado do cordeiro que foi morto. Depois do cordeiro morto, o sangue expandido do corpo do cordeiro era arremessado no átrio, na porta do átrio sagrado. E ali, alguns até pulavam para receber gotículas daquele sangue, certezas da purificação dos vossos pecados. O cordeiro pascual, ele dava, ou seja, ele devia ser comido juntamente com o pão asmo, né? Para todos ver que a nossa prática na igreja não é coisa criada por presbítero, ou por pastor, ou por hierarquia da igreja, né? Está em Êxodo capítulo 12 e no versículo 8, que primeiro eles comiam, o cordeiro, eles comiam o cordeiro e juntamente
o pão asmo. E esse pão asmo, ele não poderia ter fermento, né? Uma vez que a Bíblia fala do fermento, que o fermento normalmente ele simbolizava o pecado e a corrupção, né? Que também está claro em Êxodo capítulo 13 e no versículo 7, e também em Mateus 16 e no versículo 6. Temos em Marcos capítulo 8, versículo 15. E daí vai. Esse pão asmo, ele apresentava a separação entre os israelitas redimidos e os egípcios, né? Aqui nós vemos que o mundo e o pecado. Então, Deus estava separando eles do mundo e do pecado. Veja em Êxodo capítulo 12 e no versículo 15. Semelhantemente, o povo redimido, que por Deus eles foram chamados para serem separados do mundo, desse mundo pecaminoso, indicar inclusive que Deus, agora que é o seu Senhor, que é o seu fundamento, que é a sua única razão, que é o seu único meio de estar de pé nessa terra. Misericórdias contínuas e amplas da parte de Deus nos mantém de pé. Porque se não fosse pelo Cordeiro, todos teriam sido dissipados pela espada do anjo. O anjo destruidor que passou no Egito. Mas por causa do sangue, todas as famílias em Gósen, que é uma terra onde José comprou uma parte do Egito para colocar 70 habitantes da sua família, que se tornou inumeráveis. Então, esse povo receberam a libertação e o livramento pelo sangue do Cordeiro. E é isso que a Páscoa nos relembra. O sangue do Cordeiro, a restauração, a limpeza dos nossos pecados. Porque os nossos pecados, meus irmãos, ele causa em Deus uma ira. E a Bíblia fala em Isaías capítulo 59 e no versículo 2, que esse pecado ele também faz separação entre nós e o nosso Deus. Agora, eu posso especificar isso para você, que separação entre nós e o nosso Deus, você sabe o que é? É o inferno. Separação entre nós e o nosso Deus é o lago de fogo. É a condenação eterna. É o castigo eterno que foi preparado para o diabo e também para todos os seus anjos. Para todos os rebeldes. Porque Deus não criou o lago de fogo e nem destinou o inferno para arremessar pessoas. Não. Deus não tem intenção de lançar pessoas. Com prova disso, queridos, ele fala em João capítulo 3, no verso 16, um versículo que todos conhecem, porque Deus amou o mundo. O mundo está englobando todo o universo. Né? Você pode reparar que ele não está querendo amar as coisas que o mundo oferece, porque a Bíblia fala, no livro de 1 João, no capítulo 3, capítulo 5, e
e no verso 19, que nós somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Então o maligno está dominando as coisas do mundo. Não que Deus não tenha poder de arrancar esse domínio dele, mas Deus deixa que esse domínio dele prevaleça para que no meio de toda essa predominância satânica, Deus possa separar aqueles que são seu e aquele que não é. Então, meus irmãos, a Páscoa, quando chegar a época da Páscoa, ensina para os seus filhos o que significa a Páscoa. Não fica falando para o menino que a Páscoa é o coelhinho que bota ovo de chocolate. Coelho não bota ovo. Se coelho fosse sagrado desse nível pascual, ele não perderia o pezinho dele, porque quantos chaveiros eu já vi pé de coelho falando que dá sorte? Se ele fosse sagrado, ele não perderia o pezinho dele. Então explica para o seu filho que a Páscoa, ela representa a libertação para o povo de Israel do Egito, para nós, dos nossos pecados, da nossa mazela, do nosso momento de descontração e distante da presença de Deus. Isso que significa Páscoa. Fala para ele, lá no livro de 1 João, no capítulo 1 e no verso 7, fala para ele que está escrito lá, que se nós andarmos na luz, quem que anda na luz? Aquele que se desapegou das coisas dessa terra, aquele que se purificou de todos os seus pecados, aqueles que andam na luz, como ele na luz está, tem comunhão com o outro. E o sangue de Jesus Cristo purifica de todo pecado. Harabachandarai. De todo pecado. É o sangue do Cordeiro que nos dá acesso ao céu. E que essa palavra, que esse ensinamento, eu não trouxe muita detalhação, porque não tem como se detalhar nesse assunto. Não tem como trazer outras vertentes. A fonte tem que ser original. Você tem que saber que a purificação de Deus, ela está disponível a qualquer pecador que se arrepender e quiser fazer uso. Mas caso não queira, Deus não oprime ninguém. Deus não põe uma ponto 40 na cabeça de ninguém e fala, você vai, porque senão você vai morrer. Agora os demônios não. Os demônios, se você for no centro de macumba uma vez, eles já falam que você é cavalo deles. E se você sair e cismar de ir para o outro lado, coloca câncer, coloca tuberculose, coloca impotência sexual, queda de cabelo, sopro no coração. Mas o nosso Deus é poderoso. E ele não tem que pôr nada em você para te oprimir a ficar com ele. A Bíblia diz no livro de João, no capítulo 10 e no verso 9, ele fala assim, eu sou a porta da salvação. Aqueles que quiserem vir até a mim, entrará por essa porta e também sairá por ela. Porque Deus não priva de entrar e ficar. Se você sair, você vai morrer. Se você sair, você... Não, Deus não priva ninguém. Mas aí ele fala, se ficar, vocês vão achar pastagem. O que é pastagem? Ele quer tratar de cada um como se fosse ovelha do seu pasto. Eu quero te engordar. Você vai comer o melhor dessa terra. Eu quero tirar as pulgas, os carrapatos, a enfermidade, tudo que não vem da minha participação e te deixar você limpo, puro, pronto, livre, liberto de todo mal, liberto de toda mazela, para que quando a minha trombeta tocar, vocês possam estar aptos a ouvir o som da mesma, para receberem em seus corpos o benefício de ser transformados em corpos
incorruptíveis. Sabe o que é isso, irmão? O corpo que Adão tinha. Um corpo que não tinha corrupção. Um corpo incorruptível, que é o corpo de um anjo. Amém? E que essa palavra possa continuamente estar gravada na tábua do seu coração, para a glória de Deus.